Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Tá, beleza. Antes da gente começar, eu queria até dar um contexto aqui para os nossos painelistas, um pouco do Ibanks. A maioria de nós que estamos aqui hoje somos Ibankers, assim que a gente se chama, quem trabalha aqui. E a gente é muito pautado pelos valores da empresa, e um deles é o conhecimento. Quem entra, quem está aqui, escuta muito disso. E eu falo que informação é diferente de conhecimento. Então, para vocês, gente, aqui são crânios mesmo do conhecimento, não da informação. Informação a gente tem muito, e eles vão ajudar a gente a traduzir essa informação e transformá-la em conhecimento para vocês terem isso discutido e aproveitem a oportunidade. Então, vamos falar sobre governo Bolsonaro. Gente, Jair Messias Bolsonaro, gostem, não gostem, é o presidente eleito do Brasil. A partir de 1º de janeiro estará efetivamente como presidente, mas já está cheio de coisa acontecendo aí, do que ele já fez, do que ele está planejando e de como é que as coisas vão ser. E a gente vê muito essa dicotomia dos pró-Bolsonaro, contra Bolsonaro, muitos olhando para o passado, outros só olhando para o futuro. Mas o importante mesmo é olhar todo esse cenário, não adianta olhar só para trás, olhar só para frente, porque é uma convergência de fatores e de coisas que nos trazem aqui hoje para que a gente possa olhar para o futuro, para onde vamos, onde estamos indo e, né, o que isso significa. Então, eu vou passar aqui para cada um deles só para muito rapidamente se apresentarem e depois a gente fazer o bate-bola. Boa noite, pessoal. Meu nome é Eduardo Matos, eu sou professor na FAI, eu sou advogado, eu sou economista, eu fiz Direito na Federal, fiz Economia na FAI, fiz mestrado em Direito Comercial na Universidade de São Paulo e hoje eu estou terminando meu doutorado em Finanças no Mackenzie e até ano passado eu estava morando em Chicago, que eu estava fazendo uma parte do meu doutorado lá. Então, o que eu posso contribuir nessa discussão vai ser especificamente sobre a parte econômica e um pouquinho sobre questão de competência no direito, se você tiver alguma dúvida sobre se o Bolsonaro pode fazer alguma coisa sobre o aborto, esse tipo de coisa. Para isso, eu acho que eu posso ajudar. Qualquer dúvida, a gente entra em discussão aqui. Boa noite, pessoal. Meu nome é Emerson, eu sou professor aqui da Universidade Federal do Paraná, no Departamento de Ciência Política, no programa de pós-graduação em Política e em Comunicação. Terminei há 2 anos o meu pós-doutorado na Universidade de Salamanca, em Eleições e Opinião Pública. E eu vou fazer rapidamente a minha apresentação, porque eu quero usar o meu 1 minuto que me resta para dar uma sugestão quando ela falou sobre, quando vocês forem conversar com alguém de fora da América Latina, com um chinês, nem precisa ser chinês, eu vou dar uma sugestão para vocês. Conheçam a obra de Gabriel Garcia Marques e citem essa obra para quem não é da América Latina. É fantástico, os caras se encantam, qualquer um, porque Gabriel Garcia Marques é um autor, ele não inventou, mas ele projetou um estilo literário chamado realismo fantástico, não é? 100 Anos de Solidão, a obra que ele ganhou o Prêmio Nobel, é um exemplo de realismo fantástico. Não é dele, ele só foi o grande autor. E aí o que ele diz é o seguinte: as pessoas na América Latina, fora da América Latina, não sabem que isso acontece na América Latina. Isso não é fantástico, isso é realismo. E eles se encantam. Quando você lê a obra dele, fala assim, nossa, mas isso poderia estar acontecendo mesmo. E não tem um livro ruim dele. Pode ler qualquer um, não precisa ler todo. Leia qualquer um. Você vai se sair bem conversando com um chinês, por exemplo. Tá? Bem, boa noite. Meu nome é Rafael, eu sou internacionalista de formação, sou mestre e doutor em Sociologia Política e junto com essa minha trajetória acadêmica eu também tenho uma atividade de consultoria. Trabalhei principalmente com as cooperativas do Oeste do Paraná, então é mais agronegócio, né, e também tentei aliar um pouco isso à questão de internacionalização de empresas, otimizando aí um pouco dessa trajetória, dessas ondas aí da globalização. Então, espero contribuir de uma certa maneira aqui para o debate, para vocês do Ibanks. Eu já escolhi com quem que eu vou começar a pergunta, que citou meu autor, meu livro preferido. Professor Emerson, a gente estava falando de WhatsApp, que a Priscila trouxe todos os números, então, falando nesse universo de rede social. Né, todo mundo aqui viveu, e foi ontem praticamente a questão das eleições, e disso, né, do papel da rede social
nas eleições, e como é que o candidato que ganhou usou isso a favor dele. Enfim, a gente queria saber do professor disso, assim, do novo governo, se ele, como governante, também vai continuar fazendo uso das redes sociais, o alcance disso, e se isso muda a forma como a gente, hoje, como brasileiro, está acostumado a ver a política e ser um ser político dentro desse ambiente, assim, digamos. A rede social está no alcance de todo mundo, a gente acabou de falar disso aqui, e isso, se ele usando isso como uma ferramenta no governo dele, se isso tende a engajar o público ou não, ou, enfim, até uma questão aberta aí das redes sociais nesse contexto. A gente tem até sexta-feira para ficar falando sobre isso, pelo jeito. Olha só, tem uma coisa com a qual a gente tem que tomar cuidado, que é o determinismo tecnológico, né? Como se a tecnologia fosse capaz de moldar o comportamento do ser humano, quando na verdade é o contrário. É que, por exemplo, quando a internet entrou 20 anos atrás, aí os teóricos começaram a falar sobre a internet, ninguém sabia o que era a internet, então se dizia assim, não, a internet vai revolucionar, agora a gente vai ter democracia, agora todo mundo vai participar, agora todo mundo vai ter informação, agora todo mundo a gente vai abrir lá enquetes, vai abrir votações online, e as pessoas vão participar. Nos últimos 20 anos e nada disso aconteceu, né? Mas esses teóricos, eles não tinham base, né? Eles estavam normativamente tratando de algo que até então não existia. Agora a gente já está bastante crítico e muitos pessimistas, com os efeitos reais, porque agora a gente tem uma geração que já nasceu, né, já é nativo na internet. Sobre o WhatsApp e eleições, em especial as eleições de 2018 no Brasil. Bom, é preciso falar sobre 3 coisas. Primeiro, a ferramenta. A ferramenta WhatsApp, ela nasce no Brasil, o usuário brasileiro, ele começa a usar o WhatsApp para fazer relações entre familiares. Então, é o grupo da família que mobiliza inicialmente o WhatsApp. E aí são esses conteúdos, do tipo, como é que vai ser a ceia do fim de ano, quem é que vai para onde no feriado, quem vai se encontrar. Então, essa, vamos dizer assim, é quase a pré-história do WhatsApp no Brasil. A segunda etapa, e aí me parece que nós temos o pulo do gato, é quando nós começamos a incluir no WhatsApp conteúdos que não são conteúdos dessas relações mais diretas, né? São conteúdos muitas vezes chamados de piada e de piada de mau gosto, e que isso começa a virar, e não tem nada a ver com política. Essas piadas que começam a viralizar, e aí o público do WhatsApp se divide em 2 grupos. O grupo dos politicamente corretos e o grupo dos que só querem se divertir inocentemente. Isso cria uma cisão, né? Isso cria uma divisão. Para você usar isso com fins políticos é muito fácil, né? O pulo é bem menor, a distância é bem menor. Então nós tivemos, do ponto de vista do conteúdo, uma evolução gradual que nos levou a esse volume de informações que nós tivemos durante a campanha, que a gente nem para pensar o quanto aquilo é fake, o quanto aquilo fere, o quanto aquilo prejudica imagens públicas gratuitamente, mas não é gratuitamente. Existem, enfim, corporações, empresas muito fortes atuando profissionalmente, montando redes e estruturas, contratados por partidos, não no Brasil só, no mundo inteiro. Mas esse é o primeiro elemento, né? Esse é o elemento do conteúdo e da rede. Sobre a sua pergunta, a questão é, será que o Bolsonaro consegue continuar usando? Não resta dúvida de que Bolsonaro usou a candidatura. Quando eu falar Bolsonaro, não pensem na pessoa física, pensem na entidade, né? Na personalidade política, que por trás dele há um grupo muito forte, muito politicamente consistente e profissional de comunicação política. Então, esse grupo, ele usou de maneira muito bem articulada uma ferramenta para substituir outra ferramenta que esse grupo não tinha, que eram as instituições políticas tradicionais, né? Então, você tem partidos muito bem estruturados no Brasil, que com muita capilaridade, com muitos militantes no interior, né? E estes fazem as campanhas normalmente, né? Mas, em eleições, existem momentos em que há uma mudança, né? Ciclos
começam, se desenvolvem e terminam, né? E quando os ciclos terminam, você tem outras organizações, outras instituições atuando de maneira relevante para fazer a ligação entre o representante e o representado. Foi, ao que tudo indica, o que aconteceu em 2018. Né? Aquelas variáveis que a gente sempre usava e dizia, olha, isso aqui importa, isso aqui dá voto, isso aqui faz conexão, não importaram. Né? Mas nem porque tem o WhatsApp. Né? O WhatsApp foi a instituição, o organismo, que substituiu aquelas que estavam desgastadas em um fim de ciclo. Né? O que vem a partir daqui é que ainda é uma incógnita, né? Mas, de fato, aquelas instituições tradicionais perderam força em 2018. Mas isso já tinha acontecido em 89. Não é novidade. Não é? Em 89, na nossa primeira eleição presidencial, presidencial após a ditadura militar... Quanto tempo eu tenho? Eu posso ficar falando assim? Eu fui lá em 89, até voltar para cá... Ó, rapidinho. Em 89, a gente tinha uma eleição presidencial, a primeira eleição presidencial, em 64 começou a ditadura militar, porque os militares achavam que nós estávamos sendo tomados por populistas e por comunistas. Vocês lembram quem foi para o segundo turno em 89, né? Mas, enfim, em 89 a gente teve uma eleição que era assim, os dois maiores partidos do Brasil em 89 eram o PMDB, que tinha o maior número de prefeitos e vereadores, e continua tendo, e era o PDS que tinha a maior bancada na Câmara de Deputados. Né? O PMDB apresentou um candidato chamado Ulisses Guimarães, o senhor diretas. Um ano antes tinha sido presidente da Câmara, que aprovou a Constituinte, foi o anticandidato durante os anos 70, sempre era candidato a presidente para perder. Né? Então era alguém respeitado. Né? E no PDS foi o candidato Aureliano Chaves, ex-presidente da Petrobras, representante da continuidade do governo militar. Então, eram os dois partidos fortes. Juntos, eles fizeram 7% de votos em 89. Juntos. Os dois partidos mais institucionalizados. O PRN com o Collor fez 30 e poucos por cento de votos. E o PT com o Lula, que não era conhecido. Né? O Lula tinha sido deputado constitucional apenas, né? Fora de São Paulo não era conhecido, o Collor fora de Alagoas não era conhecido, e o Lula fez 15% no primeiro turno. Né? Os dois fizeram metade dos votos, os dois juntos fizeram metade dos votos dos brasileiros naquele momento. 2018 tem muito a ver com 89. Né? Partidos tradicionais, institucionalizados, em queda, em descrédito, e esse descrédito em um sistema político fechado como é o nosso. Não caio na cantilena de que partido político no Brasil é fraco. Partido político no Brasil é muito forte. O sistema político brasileiro é muito fechado. E você só consegue infiltrar esse sistema de fora para dentro. De dentro ele não se... Então nós tivemos nos últimos anos uma infiltração que foi corroendo as bases desse sistema. Né? Basicamente estou falando da Lava Jato, né? Que não prejudicou um partido, prejudicou o sistema todo, prejudicou no sentido de que, não estou dizendo que ela foi equivocada, né? Ela mudou o arranjo e permitiu um cenário que favorecesse Bolsonaro, com a vantagem de que ele soube, né? E quando eu digo ele, a equipe, soube usar muito bem essas ferramentas alternativas de contato com o eleitor. Depois da eleição, já encerrando, depois da eleição, ele deu mostra de que ele pretende continuar com isso. E essa é a minha grande dúvida sobre se isso ajuda ou prejudica o sucesso do governo dele. Porque, primeiro, vocês viram que ele, em primeiro lugar, brigou com quase todos os meios de comunicação tradicionais. Né? Folha de São Paulo, TV Globo, exceto a Rede Record. Então, ele tem um problema, e vai ter esse problema. O que ele fez? Ele virou um digital influencer. Não é? Então, todos os anúncios de ministro, ele está fazendo no Twitter. E ele não está chamando a imprensa, os colunistas estão bravos com ele, porque ele fura todo mundo, porque ele está fazendo... E outro dia, em uma live, já faz algumas semanas, em uma live, ele deu uma lista de canais no YouTube que as pessoas devem seguir, porque são bons conteúdos, de acordo com a avaliação dele. Ou seja, esse cara está se posicionando assim, olha, eu quero competir com os meios tradicionais de comunicação. Eu tenho aqui esses canais, nem vou dizer quais são, vocês devem imaginar. E vocês devem seguir esses caras. Parem de ouvir o que vocês normalmente assistem e tal. Isso deve gerar um impacto na relação entre ele e meios de comunicação. E no Brasil, os meios de comunicação importam muito. Boa parte dos conteúdos que a gente vê nas redes sociais saem, né, tem origem dos meios de comunicação tradicional. Então, essa ainda é uma incógnita. Mas que
ele soube usar a ferramenta a seu favor em um momento de crise, em outro momento, provavelmente não teria o mesmo efeito. Mas um momento de crise é o que explica, muito mais do que o WhatsApp. Obrigada, professor. Eu vou puxar até esse viés que o senhor deu da questão da ingenuidade, né? Que tem gente que acha que não tem agenda por trás, que não tem, seja corporação dentro do Brasil ou fora, assim, que tem muitos interesses envolvidos nisso tudo. Para eu fazer a pergunta para o professor Rafael disso, de olhar só para parar de olhar só para dentro do Brasil e olhar para a gente numa perspectiva internacional aqui, né? Pelo próprio caráter do nosso negócio, a gente está internacionalizado. Professor, o que você tem para dar para a gente assim disso, do Brasil olhando de fora, né? Pré-Bolsonaro, transição pós, o que está se falando lá fora e o que a gente considera disso, porque a gente ouve muito, né? Os veículos lá de fora falando o que é, e a gente aqui de dentro olhando para nossas perspectivas dentro do próprio umbigo. O que você tem para dar para a gente desse panorama Brasil sendo olhado lá de fora? Bem, é uma questão bastante desafiadora e complicada ao mesmo tempo, porque vocês sabem qual está sendo o posicionamento da comunidade internacional sobre as medidas, ou sobre, pelo menos, a retórica do Bolsonaro, né? Sobre questões comerciais, sobre alinhamento com determinadas ideologias, com determinados países, e indo completamente na contramão do que relatórios, unidades de inteligência têm produzido sobre melhores possibilidades de melhores desempenho das economias, em especial latino-americanas, com o resto do mundo. Então, o que me assusta, de uma certa maneira, que aí eu não sei dar uma explicação para vocês, mas de uma certa maneira, uma irresponsabilidade, uma leviandade, não sei ainda, seguindo um pouco desse clima de eleição e de polarização, sobre uma cegueira sobre, de fato, o que vem acontecendo no mundo e como que o mundo está lendo o Brasil em relação ao posicionamento de um país, que é um dos principais players do agronegócio internacional. Então, como eu falei para vocês, eu tenho uma atividade de consultoria, principalmente relacionada ao agronegócio. Vocês não têm ideia de como as cooperativas do Paraná, cooperativas de Santa Catarina, cooperativas do Paraná são praticamente corporações, o que eles estão pensando sobre posicionamento. O primeiro grande posicionamento, o grande fala, o grande ato retórico que começa a causar um certo desconforto, foi aquela mudança da embaixada brasileira de Israel, de Tel Aviv, para colocar em Jerusalém. 15% das exportações do agronegócio brasileiro eles vão para o Oriente Médio. Para os Estados Unidos é 8%. Então, me parece, para quem está no mercado e vendo essas ondas, essa cadeia de valor, principalmente do agronegócio, e que vocês sabem que isso, dentro do debate político brasileiro, ele tem sido, né, a menina dos olhos, o pessoal fala que o agronegócio é o que leva o Brasil para frente, entre outras coisas, me parece um grande contrassenso. Então, eu realmente torço para que isso seja apenas um ato retórico. Né? Porque se estão falando, por exemplo, que o Bolsonaro é uma continuação do governo Temer, mas até onde eu sei, pelas minhas contas, o Temer fez 7 ou 8 viagens para a China. E a gente vê um movimento que vinha sendo transformado em relação com esse relacionamento da China, dos BRICS, entre outras questões, sobre a questão da inovação financeira ou da fintech. O que me assusta um pouco é pronunciamentos que eu ainda não sei se de fato se converterão em linhas de ações desse governo, tá, com esse relacionamento externo, principalmente do ponto de vista comercial e econômico. Né? O que falar de um chanceler que tem um posicionamento como vocês têm percebido. Tá? Como que o Itamaraty, né, e aí fazendo um pouco, né, saindo um pouco desse foco, o pessoal está falando agora da questão da escola sem partido, da ideologia de gênero. A minha pergunta é, como é que o Itamaraty possibilita, tem a condição, dá condições de um diplomata, de um embaixador, desenvolver esses tipos de teses dentro do Itamaraty, que vem falar que a questão global, o aquecimento global, é um tema marxista, tem a ver com marxismo cultural, coisas completamente... quase uma narrativa fantástica, né, para usar a questão, porque
assim, então as pessoas lá fora, e até mesmo os empresários brasileiros, né, principalmente do setor de agronegócio, estão extremamente preocupados. Porque a incerteza é muito grande, né? E algumas questões que têm aparecido, que são fundamentais, e que o Brasil estava desenvolvendo um grande relacionamento, que é especialmente com a questão das tecnologias em finanças. Vai haver agora um evento, início do ano, na Índia, se eu não me engano, em que representantes do governo brasileiro estão lá. Me parece que isso não está no radar desse novo governo, e eu não sei se, de fato, o governo Bolsonaro, por mais que a gente saiba que não há uma ingenuidade por detrás dessa agenda, mas eu não sei se é uma retórica para dentro do país ou se está esperando algum tipo de movimentação no contexto internacional com os Estados Unidos, com um alinhamento em relação a esse mundo de Europa e Estados Unidos. Sendo que todos os relatórios de crescimento, de escala das economias, indica a mudança do eixo do Atlântico Norte para a Ásia. Então, isso, para mim, né, eu tento, todos os dias, abordar essa situação, porque as mensagens são extremamente constantes, e principalmente ver o WeChat, né? O WeChat é uma coisa estranha. Como a gente tinha um contato com o pessoal na China, então o WeChat também é uma espécie de Tinder deles lá, tem um negócio quem está próximo, quem não está, e ele é, na verdade, uma demanda que o próprio governo chinês deu a essa população chinesa para que eles pudessem comunicar. Então, eu até brinco, né? Vou acessar o WeChat, o governo chinês sabe onde eu estou indo, estou lá na Ebanks agora, né? Porque eu uso diretamente. Mas eu vejo, eu realmente, sendo otimista, espero que seja apenas uma retórica, né? Porque até mesmo ele consegue, com essa retórica, desagradar segmentos políticos, segmentos econômicos que fazem parte da política brasileira, que é o setor ruralista, ele consegue desagradar eles. Então, a pergunta é, né, como é que a gente... Quais são os indicadores que nos permitem aí captar essa tendência desse governo? Aí, a gente durmam com esse barulho, né? O professor trouxe um gancho que eu quero depois ouvir o Emerson sobre a questão aí da escola sem partido, enfim. Mas tem um outro aqui que eu vou trazer para o Eduardo, disso que a gente falou, China versus Estados Unidos, né? Essa questão. A gente ouve muito, mas, sim, tem o que é fato, tem o que é informação, tem o que não. Discorre para a gente um pouco, professor, disso do Brasil versus... Estados Unidos versus China, e um viés, você vê um pouco disso, um efeito aqui no e-commerce, ou, em geral, no Brasil. A gente podia ter combinado a pergunta antes, tipo, Cabo da Ciolo para o Bolsonaro, umas coisas mais amistosas assim, do que essa pica aí. Mentira, eu não sabia como é que ia ser o molde da apresentação aqui, se ia ser bate-papo, mesa redonda tradicional. Eu tinha até preparado uma apresentação. No fim, eu tinha até colocado alguma questão sobre essa relação China, Estados Unidos e o Brasil no meio. Como bem o Rafael colocou, desse deslocamento do Atlântico Norte para a Ásia, o Brasil, a pauta nossa de exportação, em geral, também está se deslocando de um para o outro. Não está tão grande assim. Tem uma ferramenta que chama, que a Universidade de Harvard que levanta, chama de Atlas for Economic Complexity. Então, eles levantaram os dados de 94 a 2016, de qual que é a pauta de exportação do país, para quem que ele exporta. Se você quiser analisar só um bem específico, você consegue ver. Então, assim, tem bens whey, do pessoal que é da maromba, do crossfit e tal. Tem whey, se você quiser. Whey, obviamente, não serve só para isso, mas... Se você for olhar como é que era o Atlas brasileiro, a evolução dele é visível, assim, tanto que a gente vai migrando de um para o outro. Então, no meio dessa guerra comercial, eu diria que a gente está migrando em um momento, a gente migrou até hoje, num momento que era razoável. Qual que era o nosso grande problema hoje? A China hoje já tem o maior PIB do mundo, se você controlar por paridade do poder de compra, e as nossas alianças, por outro lado, vão estar extremamente vinculadas ao governo americano. Bolsonaro chegou a bater continência para a bandeira americana, chegou a falar sobre isso num vídeo dele. A gente tem muita bala para tomar no fogo cruzado entre os dois, como, por exemplo, foi a questão do aço, e a gente tem... também pelo fato de a gente estar muito alinhado com os Estados Unidos, em tese, pelo menos, em termos retóricos,
ao ponto de, no plano do governo, o Bolsonaro ter colocado que, dentre os objetivos dele de política externa, estarem não fazer nenhuma aliança com ditaduras malignas, tinha alguma expressão desse tipo. E embaixo ele falou que na América Latina ele só faria contato com as nações irmãs e falou depois em fazer relações bilaterais com nações desenvolvidas, tentando favorecer especificamente os Estados Unidos. A gente já tomou um baque, mas em razão das supostas, das existências efetivas, boas relações do Brasil com os Estados Unidos, o nosso aço conseguiu ficar um pouco à margem da discussão. Agora, o que vem depois, uma hora ou outra, eu acho que o Brasil não vai conseguir falar, olha, não, a gente é amiguinho, a gente vai ficar... Você está tentando ferrar com a China, vai sobrar para a gente, então nos ajude. O Trump chegou a postar logo que o Bolsonaro ganhou a eleição, falando que conversaram sobre desde militarismo até comércio exterior. Hã? Exatamente. É o Bolso-Trump, inclusive, já tem a hashtag. Não deve estar trending, se Deus quiser, mas existe. Então, eu não sei se eu enderecei adequadamente o que você esperava sobre essa resposta, mas hoje eu diria que a gente tem uma posição perigosa em termos de exposição internacional. A parte boa é que a gente, mesmo sendo esses nossos dois principais parceiros comerciais, se é que a gente pode dizer que isso é bom, a gente é uma economia relativamente fechada. Se você somar exportação com importação com o percentual do PIB, vai dar em torno de 25%. Na Alemanha dá 90%. Então, esse, inclusive, foi um fator que fez a gente enfrentar bem a crise de 2008. A gente é fechado em termos internacionais. Sim, em períodos que todo mundo se desenvolve, isso é ruim para o Brasil. No período que está todo mundo ferrado no mercado internacional, para a gente é um bom negócio, porque a gente vive só em autarquia, que é o que a gente chama, vive só com o que tem dentro aqui. Então, eu não vou dizer que a gente está isolado, a gente tem alguns riscos envolvidos nessa operação. Realmente é difícil de saber o que vai acontecer. Quando o professor Emerson estava comentando sobre das eleições e desse foco do establishment ter meio que migrado, eu até ia perguntar para ele se você, como especialista na área, foi algo que você imaginava que iria acontecer, ou se foi falou, olha, agora eu vou ter que analisar o cadáver, sabe? Se era uma questão de autópsia, ou se... em termos de comércio internacional, eu acredito que vai ser algo parecido. O negócio hoje está meio malabar e você não sabe se o cara sabe fazer ou não. Você só espera para um bom show, né? Acho que vai ser... Por favor, não volte para mim já. Olha só, eu tive um professor, um cientista político no Brasil, que dizia que no Brasil o cientista político tem que saber só duas coisas. A primeira, quem vai ganhar a próxima eleição, e a segunda, explicar por que ele errou. E foi bem isso, né? Então, eu sempre tomava cuidado, olha, não dá para cravar e tal, mas até abril de 2018 eu falava, não tem viabilidade. O PSL não é nada. O Bolsonaro, ele é o terceiro ou quarto escalão do baixo clero. Ele não é o baixo clero, ele está abaixo do baixo clero. Quer dizer, aí, quando prenderam o Lula em abril, eu falei, olha, agora polarizou. Agora a candidatura é viável, mas não dá para ter 50% de votos. Né? Não é possível que tenhamos 50% de brasileiros nessa vibe. E o pior é que foi com 20% de intenção de votos para o Bolsonaro até meados de setembro. Até meados de setembro ele estava ali. Agora, o que para mim explica, em boa medida, a opção do eleitor brasileiro pelo Bolsonaro é a falta de opção. Falta de alternativa. Agora, né, fazendo previsão do passado, que é bem mais fácil, fazendo previsão do passado, eu posso dizer para vocês com certeza, até porque não vai ter como testar, com certeza que o eleitor brasileiro queria um cara de fora. Eu acho que o Joaquim Barbosa está muito arrependido de ter desistido. Porque o Joaquim Barbosa tinha todas as qualidades do candidato Bolsonaro sem nenhum dos defeitos dele. Não tinha. Quer dizer, o Joaquim Barbosa teria muito mais chance de seguir. Porque o Joaquim Barbosa era de fora. Deixaria o Bolsonaro no chinelo. Né? Só que a sociedade brasileira... O outro menino lá, o Luciano Huck, tinha chance. É difícil falar isso, mas tinha chance. Dada a composição. Mas o que acontece? A sociedade não ofereceu para o eleitorado alternativas. Né? Quando a gente vai para uma campanha, o eleitor não está tomando a decisão final. A primeira decisão foi tomada pela elite política.
Foi ela que selecionou os candidatos. A gente tem que escolher lá, no máximo, entre 3 ou 4, porque também ninguém olha para os 13, né? Ninguém aqui olhou para os 13 candidatos da mesma forma. Então você já seleciona lá 3 ou 4 próximos ao seu espectro ideológico e vai olhar entre esses 3 ou 4 aí. E aí o que nos ofereceram era isso, né? Um conjunto de instituições absolutamente desgastadas, né? Durante os últimos 4 anos, todos os partidos políticos que você conhece estavam todas as manhãs na editoria policial, né? Não tinha uma manhã que não tinha um político na editoria policial, né? E aí o eleitor fica mesmo descontente e ele acaba abrindo espaço para essas alternativas. Mas não é normal, mas também não é espetacular. Já aconteceu, faz parte. Inclusive tem classificação para esse tipo de eleição, né? Desde meados do século XX já tem esse tipo de eleição registrada, né? Então, o importante no sistema eleitoral é que o mundo não acaba. Né? Daqui 4 anos teremos outra eleição. Eu acho que esses problemas de transição vão marcar muito o início de governo, né? Eu estou muito curioso para os primeiros 6 meses para ver aquelas primeiras pesquisas de aprovação, né? Estou muito curioso, não vou fazer nenhuma previsão aqui, mas eu, se fosse vocês, também ficaria um pouco curioso com isso, né? A gente a cada mês vai sair uma avaliação de governo, e aí a gente começa a ver que talvez a lua de mel possa não ser tão duradoura assim, né, e tal, por conta das próprias decisões do governante, não mais do candidato. Como candidato, ele deu show de bola, falou o que se queria ouvir no momento certo e pronto. Parece que não entendeu que acabou a campanha já e que precisa começar a governar, mas, enfim, isso vai ficar para janeiro de 2019. Gente, eu vou passar o microfone para outra pessoa mediar aqui, que está difícil. Quer ouvir. Professor, ainda vamos trocando de saco para mala, mas temas que são mega importantes em pouco tempo para a gente avançar. Venezuela. Né? A gente escutou muito e vou pedir para o professor Emerson para depois eu pegar um pouco de viés já de Latam, Estados Unidos, enfim. Mas para o professor Emerson, a gente escutou muito disso, do Bolsonaro vem para o Brasil não virar a Venezuela. O quão mais você consiga simplificar, assim, mas dar um entendimento para a gente sobre isso, de onde vem esse discurso e o quanto isso não ou faz sentido. Usando um pouco as táticas de Bolsonaro, você sabe que nos anos 90 ele elogiava o Chaves, né? Chaves é um militar. Chaves chegou ao poder com força. E Chaves destruiu os 2 partidos tradicionais da Venezuela para botar ordem na casa. Então, é o modelo de governante do Bolsonaro. Claro que agora ele esqueceu isso e tudo mais. A segunda coisa interessante é que quando Chaves chegou ao governo, primeira coisa, Chaves foi o cara mais eleito da América Latina. O Chaves ganhou dezenas de eleições. Essa coisa de que lá é uma ditadura, lá tem 2 partidos. E o Chaves derrubou os 2. Mas, e eles tinham uma das constituições mais modernas da América Latina que previa o recall. Então o parlamento ia lá, tinha uma maioria de assinaturas, no meio do governo tinha que ter uma outra eleição, e se ele perdesse, ele caía fora. Todo o mandato dele tinha recall e todo o mandato dele ele ganhava. Tá certo que era 52-48, 50, porque lá é muito dividido, né? Lá sempre foram 2 partidos. E a segunda característica interessante é que, considerando o número de ministros militares do Bolsonaro, ele está quase chegando no número de ministros militares da Venezuela, do Chaves. Então, nós temos mais coisa em comum do que diferenças com o governo Bolsonaro. Às vezes é difícil ouvir isso, mas são os fatos. Agora, sobre a venezuelização do Brasil, o que aconteceu na Venezuela, e isso os próprios integrantes, muito cientista político venezuelano fala isso, a origem de toda essa crise foi a incapacidade da oposição política se postar como oposição política lá durante o Chaves. Eles foram para o confronto.
foram para o confronto na arena jurídica, foram para o confronto na arena da opinião pública, foram no confronto em todas as arenas possíveis. Tanto assim que o principal líder da oposição, que era o candidato derrotado, ficou preso durante um bom tempo, né? Mesmo depois da morte do Chaves, essa oposição ela não ganhou um verniz político. Ela era muito bélica. Não me parece que a gente tenha isso no Brasil. A oposição brasileira, ao contrário, né? Ela não é tão forte, ela não é tão organizada e ela é, inclusive, mais fragmentada que o próprio governo, né? Então, me parece que isso vai gerar uma certa relação institucionalizada entre oposição e governo, né? Parece que as coisas vão acabar migrando para a arena política, pelo menos num primeiro momento, né? Vai depender muito dos resultados desse primeiro ano de governo, mas eu acho que esse perigo de venezuelização política, a econômica tem todo aquele problema de embargo e tal, mas o embate político eu acho que vai ser, nós não corremos risco de sofrer isso. Agora, sobre o embargo econômico, eu vou passar para o Era exatamente o que eu ia perguntar. Nem precisa do microfone, mas além de endereçar o que o professor doutor trouxe aqui, se você conseguir também dar alguns highlights para o pessoal sobre sanções vindas dos Estados Unidos, o impacto disso aqui no mundo, na América Latina. Na verdade, assim, o que acontece na Venezuela não é um processo monocausal, né? Só um ou dois fatores que levaram aqui. É uma série de medidas e até mesmo por uma falta de clareza no desenvolvimento do modelo econômico venezuelano, né? Então, uma coisa funcionava muito bem, uma economia dependente, uma economia de hidrocarboneto, até o momento que houve uma variação do petróleo, sem nenhum tipo de política industrial, sem nenhum tipo de política de diversificação, é o momento que você tem... Alô? Então, você não tem nenhum tipo de diversificação, não tem nenhum tipo de política industrial. Então, pegando aqui o que o professor Emerson falou, digamos, a minha visão, a minha interpretação é que esse embate político, de uma certa maneira, ele tomou grande parte desse tempo, ao invés de pensar, tomou grande parte desse tempo dessa cúpula do governo venezuelano, e alguns elementos fundamentais, que foi exatamente aproveitar essa riqueza da economia do hidrocarboneto, acabou não acontecendo, face a algumas sanções colocadas, principalmente pelos Estados Unidos, que era também o principal cliente, né, dos Estados Unidos, no que diz respeito era o principal produtor, fornecedor para os Estados Unidos, era o principal cliente, né? Convém lembrar também que a Venezuela foi um dos maiores produtores de petróleo no mundo durante grande parte do tempo, né? Então, a relação... Então, quando vem a questão da Venezuela no Brasil, eu escutei muito isso. Não, porque, veja, se nós não elegermos Bolsonaro, o Brasil tem o risco de virar a Venezuela. Por favor, não há nenhum risco de virar a Venezuela. Há, sim, um risco se algumas medidas não acontecerem, mas contextos diferentes, né, questões muito próprias do que aconteceu na Venezuela. Agora, logicamente que tudo o que aconteceu na Venezuela pegou o crescimento da América do Sul dentro. Se a gente pegar a América Latina, nós pegamos as sub-regiões, América Central e México, né, Caribe. Então, a gente vê que a América do Sul, em virtude de Venezuela, Argentina e Brasil, elas diminuíram, sim, o seu crescimento, o seu ritmo de crescimento em relação às outras regiões, principalmente como por exemplo, América Central e México, né? Apesar de nós termos Chile, Peru, Colômbia, num ritmo de crescimento muito acima do Brasil, por exemplo, e da Argentina, logicamente. Professor Eduardo, câmbio, dólar. Não vou nem endereçar uma pergunta certinha, assim, mas efeito Bolsonaro, pré, pós, Bolsonaro versus dólar, vamos dizer assim, por favor. Eu estava me preparando já para alguma pergunta sobre inflação, que estava falando de Venezuela. Eu falei, não, beleza, tranquilo. Aí veio o câmbio. Daí são em termos de variáveis econômicas, eu diria que são as duas piores se trabalhar. Inflação. Ah, não, tranquilo.
porque da inflação eu estava pensando, porque muita coisa depende de inflação. Quase tudo que envolve macro e economia tem muito fator político. Né, só como um parênteses, ontem saiu um op-ed do Gustavo Franco no Estadão, falando da primavera liberal. Muita gente de Chicago no governo, e a outra era uma notícia que falava dos Chicago Oldies, porque os Chicago Boys foram os caras que cuidaram da economia chilena no governo Pinochet. Esses são os colegas de classe que agora estão cuidando da brasileira, só que isso tem 27, 30 anos. Então, o cara mais novo de Chicago hoje no governo é o Joaquim Levy, com 57 anos. E eu não vou dizer que eu sou dessa tradição, mas era lá que eu estudava. Então, a preocupação, o principal componente de inflação é gasto público, descontrole de gasto público. E hoje a gente tem uma perspectiva de que o governo não volte a ter superávit primário, ou seja, não arrecade mais do que ele gasta em termos correntes até 2023. Então, a gente vai continuar gastando mais do que a gente arrecada durante alguns anos. Então, eu concordo com os professores na questão da... Não tem como dizer que a gente vai venezualizar e tal. Isso tem a ver mais com você meio que pintar um inimigo, uma questão até de falácia lógica, você mostra o espantalho e nele que você bate. Mas alguns fundamentos econômicos perigosos a gente até tem por aqui. A gente não precisa se comparar com a Venezuela, a gente pode olhar um pouquinho para a nossa história. O período nosso hiperinflacionário tem muito disso. A primeira etapa que fez a segunda etapa que fez com que o Plano Real desse certo foi justamente controle de contas públicas. E algo que o Bolsonaro, daí também puxando o gancho que o professor Emerson falou, da diferença dele como candidato e como presidente, que parece que às vezes não migrou, ele é um pouquinho sonhador. Né? Um dos pontos do governo de transição, eles elaboraram recentemente 15 pontos para passar um prognóstico e tal, câmbio é um deles, que eu já entro, e o outro era remuneração do funcionalismo público. Foi sexta-feira, a AMB protocolou, naquele processo que o Fux tinha dado a liminar, um pedido para que não fosse retirado o auxílio moradia, mesmo caso sancionado o aumento. No fim das contas, não aconteceu. Eu vim para cá, eu estava olhando o celular enquanto eu dirigia, recomendo que não façam. E, aparentemente, aconteceu isso já. Né? O Temer sancionou o aumento dos 16 ponto alguma coisa por cento, foi retirado. Quanto a isso, controlar a conta pública é um negócio que não dá muito para fazer, porque muita despesa é obrigatória. Então, e eu achando que o problema é essa inflação da pergunta. Aí veio o câmbio, que, na minha opinião, é a pior de todas as variáveis. Câmbio depende de muita coisa, que o meu orientador estuda, confesso que eu não sou um grande fã, ele queria que eu pesquisasse isso, hoje eu estudo reestruturação de empresa. Por que câmbio é complicado? Câmbio depende de produtividade. Você produz um bem específico, você vende ele no mercado internacional e o preço dele é uniforme, determinado internacionalmente por oferta e demanda. Mas se você não é tão produtivo quanto o resto do mundo, seu produto vai chegar mais caro no final. Como é que você compensa isso? Câmbio é uma forma de você compensar isso. Câmbio é uma forma de você nivelar diferentes produtividades, esse chamado câmbio de médio prazo. Taxa de juros afeta câmbio. Um dos problemas que a gente teve no Brasil é que a nossa taxa de juros hoje está razoavelmente baixa. Investidor acha que não está compensando o prêmio pelo risco que a gente paga, por exemplo, comparando com um T-bond americano. Por isso, ele tira dinheiro daqui para colocar nos Estados Unidos. Então, câmbio está sendo afetado por taxa de juros. Câmbio é afetado por inflação. Imagina, você tem duas moedas com poder de compra idêntico. Compra exatamente a mesma coisa em um período. No final de um ano, uma tem inflação de 10% e a outra tem de 5%. Elas compram coisas diferentes. A cotação delas vai ser afetada uma em relação à outra. Então, ela tem muita coisa que afeta câmbio. Política é uma delas. Aí, esse é o ponto que você olhar o MB+, que é um indicador levantado pelo JP Morgan, que é o Emerging Markets Bond Index, que o pessoal chama de risco Brasil. Ele é interessante porque ele analisa o fator político. O MB+, qual que é o significado dele? É quanto que o investidor exige de retorno a mais em um título arriscado em comparação com um título livre de risco americano. Então, ele tem muito de percepção, tem muito componente especulativo nele. Então, ele e o câmbio são... Eu não vou dizer que eles andam sempre juntos, mas eles têm uma relação interessante de você analisar. É um componente a mais para você ver. Um dos gráficos que eu tinha até colocado na apresentação era especificamente sobre isso. O mercado, a parte especulativa, está extremamente feliz com a entrada do Bolsonaro. Até quando vai durar a lua de mel, também, como colocou o professor Emerson, eu não sei dizer. Até que momento, quando ficar evidente que ele não vai passar a reforma da Previdência do jeito que ele quer passar,
essa parte especulativa vai mudar sensivelmente. Então, tem toda uma parte no câmbio relacionada a fundamento. Tem a ver com a inflação, que aqui no Brasil hoje está razoavelmente controlada. Não foi uma grande discussão política, mas o Ciro Gomes, que em termos econômicos, sinceramente, ele era o kamikaze da eleição, tipo, era loucaço, qualquer coisa diferente, ele falava assim, não é isso que eu quero. Uma das coisas que ele falou era que ele queria um duplo mandato para o Banco Central. O Banco Central hoje só controla a inflação, ele queria que o Banco Central brasileiro fosse que nem o Fed, controlasse, tivesse algo a dizer sobre o crescimento econômico. A Dilma tentou fazer isso com o Tombini, mas não deu muito certo. Eu diria que nossos ambientes institucionais são diferentes. Então, a inflação hoje está bem. O Bolsonaro indicou que ele pretende manter autônomo o Banco Central. Ele tentou manter o William Goldfein, que é um baita do economista. O William não quis ficar, trocou, mas aparentemente ainda vai continuar a autonomia. Então, a inflação / taxa de juros, em tese, está numa situação razoável. Exceto que nos Estados Unidos pretendem subir a taxa de juros. Isso, para nós, vai se tornar um grande problema. Em termos de câmbio, vai sair muito dólar daqui por causa disso. Esse spread nosso para o americano, que hoje já é pequeno, vai ficar menor ainda. Mas grande parte do componente que fez o dólar cair quando a Dilma foi afastada, e da análise do MB Plus é bem legal de analisar, porque o MB Plus começa a cair cerca de 2 semanas antes da Dilma ser afastada provisoriamente, em maio de 2016. Então o mercado meio que já estava precificando. Quando a Dilma foi afastada definitivamente em agosto de 2016, o índice continuou mais ou menos estável. Então, o mercado nunca achou que ela fosse voltar. Os investidores nunca acharam que ela fosse voltar. E, hoje em dia, esse indicador ainda vem vindo para baixo. Desde a facada até agora, apesar de todas as coisas e tal. Então, teve gente que chegou a falar em dólar a R$5. Isso teria a ver um pouquinho mais com fundamento, essa questão da diferença da taxa de juros americana e brasileira cair muito. A nossa diferença de produtividade para os americanos vem sensivelmente aumentando a diferença, também um dos gráficos da apresentação era sobre isso. Então, tem muito fundamento que levaria, que puxaria essa diferença, para o câmbio ser desvalorizado. Por outro lado, a parte especulativa está toda pró-Bolsonaro. Então, hoje são duas forças, uma tem a ver com fundamento, com base, e a outra tem a ver com expectativa. Hoje o coração está na frente da razão. Talvez dure um tempo assim ainda, mas vai até a parte política enquanto a lua de mel estiver durando. Acabou a lua de mel, eu acho que o fundamento pode falar mais alto e acho que daí câmbio estoura para os patamares que a gente viu até nos últimos tempos. Obrigada, professor. Vamos abrir para perguntas. Escolham muito sabiamente, porque deu para ver, né, o padrão aqui. Bom, boa noite a todos. Eu tenho 2 perguntas, uma é relacionada a blocos econômicos e a outra déficit público. Para blocos econômicos, para o Rafael, queria entender como que é a sua visão, assim, com o efeito Bolsonaro, né? O Bolsonaro agora eleito, como que ficam as nossas relações com o Mercosul, se tem possibilidades da gente, conseguir novas parcerias, novos incentivos fiscais com outros países, para brasileiros exportarem para os outros países da América Latina, como ficaria isso? E para o Eduardo, eu queria fazer uma pergunta relacionada a déficit público. Sabemos que déficit público é um dos grandes problemas do Brasil há mais de 20 anos. E de que forma que o Bolsonaro está vendo a parte de tributos no quesito de importação de produtos? Ouve-se outros candidatos falarem do IVA, né, o Imposto de Valor Agregado, se isso a gente vai fazer ou não. Qual que é a tua perspectiva para aumento de tributos no quesito de importação? Bem, respondendo a tua pergunta, como é que é o teu nome? Daniel. Ele já indicou, né, de uma certa maneira, a preferência para uma negociação bilateral. Então, me parece que esses movimentos de separatistas, Brexit, entre outras coisas, é um elemento que está na cabeça, de uma certa maneira, do Bolsonaro e do posicionamento da equipe dele em relação a isso. Então, não posso afirmar para você, mas, de uma certa maneira, a tendência é que as negociações sejam mais bilaterais e os blocos, de uma certa maneira, das quais o Brasil participa, fiquem relegados. Você viu o que ele falou sobre o Mercosul? Viu as expressões que foram ditas pela equipe sobre a questão do Mercosul? O Mercosul não é prioridade. Né? Então,
Isso é muito complicado. E aí, quando ele está falando dessa aproximação com os Estados Unidos, a grande pergunta é, como é que fica o NAFTA? Então, não tem nenhum índice, não tem nenhuma tendência ou nenhum elemento que nos permita refletir sobre isso. Então, sobre o que está sendo dito, sobre o que está sendo colocado. Então, são negociações bilaterais. Agora, se isso é retórico ou não, eu não sei te dizer. Assim como a questão do Brexit na Inglaterra está dando um maior problema, né? O governo novamente está tendo problema de se manter. Já estão pedindo até que o governo da May caia. Então, está bastante complicado. Então, eu acho que a tendência são as negociações bilaterais. Vamos lá, sobre IVA, imposto de importação, déficit público. Primeira das coisas, vou tratar especificamente do IVA, que o Bolsonaro chegou a mencionar nas propostas dele, e foi algo que o Paulo Guedes chegou a tratar numa entrevista que foi meio que mal compreendido. Ele falou de voltar à CPMF, não sei se alguém lembra dele falar isso. O que ele quis dizer foi que ele queria substituir o nosso sistema atual de tributação por um sistema simplificado, isso está no plano de governo, nos moldes da CPMF. Não sei quem vai lembrar aqui de como que funcionava a CPMF, não vou nem discutir a parte de competência, vou discutir só o que você precisava fazer para pagar, como é que funcionava e tal. CPMF era um imposto, inicialmente, inclusive, como IPMF, depois virou contribuição. Ele incidia sobre transação financeira. Qualquer coisa que você pagava, você pagava um impostinho que era bem pequeno, 0 ponto qualquer coisa, pequeno. Quem estuda economia considera que a CPMF foi um imposto ótimo em termos econômicos. Por quê? Porque a base econômica era muito grande. Quem que faz transação bancária? Cara, todo mundo. Você vai sacar dinheiro, você paga alguma coisa. Você vai transferir para um colega, você paga alguma coisa. A alíquota era muito pequena, então você não ficava tão pistola assim de pagar. Além disso, era fácil de controlar. Você tinha que controlar os bancos, você não tinha que controlar todas as pessoas. Então, a ideia do Bolsonaro, em tese, nosso sistema tributário é de 1966, com algumas reformas na Constituição de 88. Ele é bem antigo, muita gente quer reformar e ninguém consegue. Eu não acho que ele vai reformar dessa maneira fácil assim, mas a proposta dele era de tentar tratar de uma maneira única essa forma de tributação via imposto agregado, e foi isso que o Paulo Guedes falou lá, da CPMF, voltar à CPMF. Não é que ele queria instituir imposto a mais, é que ele queria trocar a forma com que a gente cobrava. E aí vem o segundo ponto sobre déficit fiscal. É problemático hoje. Tem uns 3 dias que o Paulo Guedes foi entrevistado, ele estava saindo, alguém perguntou, mas como é que você vai arrumar as contas? É via imposto? Aí virou meme, ele falando assim, imposto não, imposto nunca, alguma coisa do tipo assim. Inclusive tinha na apresentação, tinha botado um memezinho lá. Você vê, eu não acompanho coisas legais na internet, eu entro tipo memes de política, aí a gente trabalha. O que vai se tornar um grande problema. Você quer controlar gasto público via uma fonte, que é você basicamente fechar a torneira, ver onde é que está sobrando gasto. A equipe de transição já apontou várias coisas, falando, olha o que a gente fez no FIES, estava com dinheiro ruim lá. Olha o que a gente fez tinha um outro programa que eu lembro que tinha economizado bastante dinheiro. Tinha a questão dos mais médicos, que deu dor de cabeça. Só que o interesse deles não é fazer um ajuste fiscal via gasto. Paulo Guedes não tem minimamente essa intenção, supostamente. Mas o governo precisa economizar 37 bi por ano para atingir o que eles querem fazer. Então, não vou dizer que é infactível, que é inverossímil, mas vou dizer que é difícil, simples assim. A parte de controle das contas públicas só via privatização, via controle de gasto público. E a última era sobre importação, que você tinha colocado. Tem cerca de 2 semanas que o Bolsonaro falou que ele estava pensando em programa de desoneração de importação, mesmo sem contrapartida. Só que é difícil você saber o que ele fala e o que ele vai tirar. Então, o ministro da Educação foi isso. Uma das matérias que eu tenho, que é Brasileira Contemporânea, aconteceu de, na mesma semana, ele falar eu aceito privatizar a Petrobras, mesmo sendo contra, e na outra semana ele disse que ele jamais privatizaria o miolo da Petrobras. Então, é difícil saber, sabe? Mas ele chegou a mencionar isso daí, que ele pretende trabalhar com abertura comercial. O Edmar Baixa, que é um baita do economista também, falou, tem cerca de 1 semana, que essa é a mãe das reformas. Porque você não vai melhorar a competitividade brasileira, não vai melhorar a produtividade se você não abrir a economia, mesmo que isso traga um pouquinho de desemprego aqui para dentro. Mas é fácil falar isso quando não é você perdendo o emprego, né? Então, é uma política complicadinha de ser adotada, mas prometida de ser adotada, ao ponto de se zerar, mesmo independente de uma desoneração do outro lado. Então,
Se vai acontecer ou não, é mais um mistério Bolsonaro. Boa noite. São Paulo está empatando 0-0. Pegando um ganchinho aqui no que o professor Eduardo estava falando sobre difícil saber o que ele fala e o que ele vai fazer, voltando no exemplo da embaixada em Israel, que ele fala, e na primeira pergunta sobre a comunicação, a tática dele é muito no boato, no que se chama de firehousing, e até que ponto isso se sustenta, até que ponto isso pode ser levado, como tem outros exemplos em outros lugares do mundo, essa relação com a mídia, ele compra essa briga, ele fala e nega, e isso dura, como se combate isso, porque ao mesmo tempo que tem a declaração, espera ter uma reação forte, para depois desmentir e falar que é histeria, e, sei lá, percebo, assim, seguidores do cara, o cara fala, tem um vídeo falando isso, e foi tirado do contexto, isso, tudo muito fácil para desmentir, e até onde isso se sustenta, assim, quais são as perspectivas dentro disso? Para quem que vai essa bomba? Eu acabei de falar, vou dar oportunidade. O cara tá com a camisa do Boca Juniors e vem falar do meu time. Eu acho que não é também, nem isso é uma novidade, porque ele segue mais ou menos... outro dia eu li uma entrevista aqui falando assim, olha, o Bolsonaro é muito intuitivo. Né? Quando eu falei para vocês que o Bolsonaro é o que sobrou, né? Por que não sobrou o Amoedo? Porque o Amoedo não era conhecido. O Bolsonaro então estourou nas redes sociais? Não é verdade. Em 2017, Bolsonaro foi o político com o maior tempo em televisão aberta no Brasil. Bolsonaro fez todos os programas de auditório que podia ser feito, todos os programas populares ele fez. Foi até no programa do Ratinho. Né? Então, ele já tinha uma entrada, né? Então, coisa que os outros políticos não tinham, né? Os outros novos políticos não tinham. Agora, sobre o que ele faz, e aí vem a coisa da intuição, ele tem uma coisa, passou 26 anos sendo deputado do baixo clero, então fazendo lá 1%, 2% de votos no Rio de Janeiro, mas ele tem o traquejo da coisa. Né? E me parece que, pelo menos de maneira intuitiva, ele tem um grande guru, que não é aquele outro do YouTube, que é o Trump. Né? O Trump é isso. O Trump, um ano depois de governo, ele é objeto de estudos como um mentiroso compulsivo. Não é? Porque o Trump vai no Twitter dele, diz uma coisa, daqui a pouco ele fala outra. Né? E a campanha do Trump foi muito parecida com essa campanha do Bolsonaro, exceto pelo fato de que o Bolsonaro desapareceu da campanha, mas quando ele aparecia, era assim, eu estou aqui nas minhas redes sociais para criticar o que falaram de mim lá nos meios de comunicação tradicionais. Né? Uma assessora do Trump disse isso claramente, a gente queria que a CNN falasse mal do Trump. Porque daí o Trump pegava aquele vídeo, jogava no Twitter dele, para os seguidores dele, e dizia, me defendam, porque estão falando mal de mim. E isso ativava o eleitorado dele. Basicamente, nas últimas semanas, nos últimos dias de primeiro turno, quando sai aquela matéria quando vem a mobilização do Ele Não, depois vem a matéria da Folha de São Paulo sobre o Caixa 2, é exatamente isso. Ele pega aquilo, transforma, joga nas redes dele e diz, olha, me defendam. E ele é defendido. Agora, isso é muito bom como estratégia de campanha. Eu diria para você, olha, como governo não funciona. Mas aí estou olhando o Trump e estou dizendo, poxa, né, o Trump está indo lá, né, os trancos e barrancos. Tá certo, perdeu ali a maioria agora, mas não perdeu como esperava-se. Né? Então, acho que a gente vai viver um pouco esse modelo trumpista. Como é que é a hashtag? Bolsotrump? Bolsotrump? Também no Brasil, né? Hashtag Bolsotrump, hashtag Banks, já vem na mesma. Ai, meu Deus! Professor, só um comentário, até curiosidade para você que é alguém da área. Eu trabalho com analytics, enfim, estatística e tal. Eu sempre fiquei preocupado curioso com a parte de conversão dessa estratégia. Porque muita coisa do que o Bolsonaro faz, e que eu tenho a sensação que acontecia com o Trump também, era meio que pregar para convertido. Ele colocava lá quem defende o cara cegamente, mas esse cara ainda é um voto.
como é que o negócio continuou viável? Enfim, talvez seja uma complementação até da... É que daí nós temos... A grande massa não é de defensores ferrenhos, é dos descontentes com o sistema. Não é? O Datafolha deu ainda no primeiro turno, 30% dos eleitores de Bolsonaro tinham como principal motivo de votar em Bolsonaro tirar o PT. Não é? Ou seja, dia 28 de outubro, Bolsonaro perdeu 30% dos seus defensores, porque dia 28 de outubro, Bolsonaro cumpriu o que esses 30% queria. Tirou o PT. Esses 30% não vão defender o governo quando os produtores lá de frango, que foram a base de sustentação da campanha do Bolsonaro. Esses caras não vão defender o governo quando eles começarem a ter que jogar frango fora porque parou de vender para o Oriente Médio. Não é? Então, esse não é, de fato, o sujeito o militante mesmo, o contumaz, é uma parcela muito pequena. E o voto no Bolsonaro foi um voto muito heterogêneo. Esqueçam essa bobagem de que nós temos 50 milhões de fascistas no Brasil. Esqueçam. Isso não existe. Nós não temos 50 milhões de fascistas. Esqueçam. É um voto muito heterogêneo, o voto. Nós temos o voto anti-PT, nós temos o voto antissistema, nós temos o voto que migrou dos partidos tradicionais de centro-direita e direita para o Bolsonaro, que era o candidato viável, né, que tem um resquício ali de anti-PT, né? E nós temos aí, provavelmente a gente tenha no Brasil a maior população de fascistas do mundo, porque no Brasil a gente tem a maior tudo, né? Mas não chega a 50 milhões, não chega nem a 5 milhões. Né? Então, essa ideia de... Porque, assim, tem essa coisa do valor moral, né? Então o sujeito anti-Bolsonaro diz assim, não, mas você está defendendo o Bolsonaro, você é fascista. Daí o sujeito virava para ele e falava assim, mas você está defendendo o PT, você é corrupto. Percebam, são dois valores morais que se anulam. Né? Chamar um sujeito de fascista e o outro de corrupto dá na mesma, porque o cara que está defendendo o anti-bolsonarismo sabe que ele não é corrupto. Né? E o cara que está defendendo o bolsonarismo sabe que ele não é fascista, né? De maneira geral, né? Embora haja ainda alguns resquícios. Mas então, mas eu acho que eu vacilei aqui em geral, né? Na resposta. Você quer falar alguma coisa? Não. Pessoal, acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta para o professor Rafael, voltando sobre a questão das relações comerciais com os países do Mercosul e outros blocos. Você acredita que, por mais que, em tese, o Bolsonaro não vá favorecer a relação com o Mercosul, essa questão das relações bilaterais, sendo que uma das primeiras viagens dele foi para o Chile, como que vai ficar? Você acha que vai favorecer esse tipo de relação bilateral de fato? Que tipo de estimativa se tem, se isso vai ser favorecido, enfim, vai ser beneficiado? Essa sua pergunta, quando eu vejo, no primeiro momento, ele falando que ele não vai investir tempo em negociações com o Mercosul, entre outras coisas, e faz essa aproximação no Chile, é claro que daí eu penso essa aproximação ao Chile por um modelo, né? A privatização do sistema de previdência do Chile que aconteceu lá há um tempinho atrás, lá com Pinochet. Então, eu acho que essa aproximação com o Chile é muito mais nesse tipo de alinhamento institucional do que propriamente de relações comerciais com o Chile. Essa é a minha visão, né? Porque os grandes parceiros comerciais do Brasil, né? Argentina, Paraguai, que inclusive cresce a 4,4%, é a economia que mais cresce de maneira mais dinâmica dentro da América do Sul. Então, eu vejo muito por aí. Tá? Essa aproximação ao Chile, na minha opinião, é muito mais como se fosse um estudo de análise institucional de como fazer ou de como foi implementado do que qualquer outra coisa. Essa é a minha visão, menos. Agora, realmente, aí existe essa variável política, né? De que maneira esse tipo de posicionamento acaba desagradando determinados setores que fazem parte, têm uma presença forte na política brasileira, e até que ponto ele vai ter que recuar em relação a isso, como é o caso da bancada ruralista.
né, com todas essas falas que estão sendo ditas e que pode ser um grande tiro no pé para ele. Okay? Gente, eu acho que é isso aí. Temos tempo? Não, acabou o seu tempo. Queria agradecer, em nome do IBENX, aos professores aqui pelo tempo, por terem dividido com a gente um pouquinho. Né, infelizmente, a gente não tem oportunidade de ficar horas e horas aqui, porque tenho certeza que temas para tratar a gente teria. Então, em nome de todos os IBENCers e do IBENX, eu queria agradecer mais uma vez por vocês terem vindo compartilhar desse conhecimento com a gente e que a gente tenha, eventualmente, outras oportunidades para conversar mais. Muito obrigada. Obrigada pela presença de todos vocês. A gente continua aqui, temos ali um coffee, a gente pode continuar conversando. Professores, por favor, fiquem aqui com a gente. Cobertura sobre esse evento vocês vão ter lá no Labs, assim como as landing pages do WhatsApp, explicando todo o estudo em espanhol, português, inglês, talvez em mandarim. Então, por favor, fiquem aqui, troquem, acessem e a gente continua desvendando a América Latina. Valeu!